aquela sensação ruim de empachamento, de estufamento, a sensação de que a comida fica mais tempo parada no seu estômago e isso causa aquela sensação de peso? É muito ruim sentir isso, né? Esses são sintomas clássicos de má digestão e nesse vídeo eu quero te falar 5 formas de melhorar isso. Eu sou a Lana Mello, nutricionista de saúde gastrointestinal, e se você se interessa por assuntos como esse, já se inscreve aqui no canal, assim você não perde nenhum conteúdo. Nosso processo de digestão, ele já se inicia antes mesmo da gente comer. Só da gente pensar no alimento, escolher o alimento, visualizar o alimento, a gente já começa a salivar. Ali a gente já começa o nosso processo de digestão. Então ele começa na nossa boca. Nós temos na boca uma enzima que se chama amilase salivar, que é onde a gente vai começar a fazer a digestão de carboidratos. Mas também uma parte muito importante da nossa digestão acontece na boca, que é a nossa mastigação. Pensa que o nosso estômago, o nosso intestino, eles não têm dente. Então, aonde a gente vai conseguir triturar melhor esse alimento é com essa ação mecânica mesmo. Essa é uma das partes mais importantes da nossa digestão, porque é mastigando que a gente consegue triturar bem esse alimento. É onde a gente consegue reduzir esse alimento a menores partes. Se a gente não faz uma boa mastigação, esse alimento vai chegar em partículas maiores no estômago. E ali no estômago a gente tem a ação da acidez para ajudar a fazer essa digestão também. Porém, o estômago, como eu falei, ele não tem dente, ele não vai triturar mais esse alimento. E do estômago, esse alimento também pode chegar em partículas maiores para o intestino. E esse é um dos riscos que a gente tem para desenvolver desbiose, porque se a gente não conseguiu digerir, algumas bactérias vão lá e fermentam essas partículas de alimento. Por isso, desde a boca, a nossa digestão é muito importante. Então, mastigar bem esse alimento vai fazer muita diferença na sua digestão. É bom que você observe se quando você come, você termina de comer muito rápido, quantas vezes você mastiga cada garfada que você ingere. São pontos que você precisa observar para ver se você não está comendo rápido demais e com isso não está mastigando direito, está só engolindo o alimento e não está triturando bem esse alimento. A segunda forma de você melhorar essa digestão é utilizando alguns alimentos que ajudam a estimular tanto a produção da nossa acidez como também a produção de enzimas. A segunda forma de ajudar a melhorar essa digestão é consumindo alimentos que ajudem na produção de acidez ou até mesmo no estímulo de produção de enzimas digestivas. Um desses alimentos é o limão. O limão é um alimento ácido, porém a acidez desse limão nem se compara com a acidez que o nosso próprio estômago produz. No nosso estômago é muito mais ácido. Porém, o limão é um desses alimentos que ajudam a estimular a produção das nossas próprias enzimas. Algumas pessoas podem ter uma certa dificuldade na produção de enzimas, seja às vezes por algumas sensibilidades alimentares, seja porque já passou ali dos 40 anos e a partir dessa idade a gente começa a ter uma redução da produção das nossas enzimas, entre outras questões relacionadas à nossa saúde gastrointestinal. Então, fazer o uso do limão ali 10, 15 minutinhos antes da sua refeição pode ajudar nesse estímulo de enzimas. A única coisa importante de você se atentar nesse caso é se você tem gastrite ou úlcera. A acidez do limão, como eu falei, ela não vai te causar gastrite, não vai te causar úlcera, mas se você já tem essa condição, pensa que é um local que já está machucado. Por o limão ser um alimento ácido, em contato com essa mucosa já machucada, pode causar mais desconforto. Uma outra coisa que pode ser utilizada, que vai ajudar a estimular a produção de acidez estomacal, é o vinagre de maçã orgânico. No caso do vinagre, além dele ter ácido acético e ácido clorogênico que ajuda na digestão, ele também ajuda a estimular a nossa própria produção de ácido estomacal. Se eu utilizar uma colher de sopa de vinagre de maçã orgânico em 100 ml de água ali por 10, 15 minutinhos antes da sua refeição, pode te ajudar também a melhorar a digestão. E aqui também entra aquela mesma questão do limão. Se você tiver gastrite ou úlcera, não é uma opção para você, porque isso pode machucar ainda mais aquele local e te causar desconforto. A terceira coisa que você pode utilizar é o cloridrato de betaína. Ele tem uma função de estimular também a nossa acidez estomacal. Claro que diferente ali do vinagre de maçã, esse estímulo à produção de ácido do seu estômago vai ser muito maior. Então é realmente, se você tem baixa produção de acidez e não está funcionando com limão ou com vinagre, talvez seria interessante fazer o cloridrato de betaína. E aqui também serve a mesma coisa, também não é uma suplementação para ser utilizada nesses casos de úlcera, gastrite, refluxo, porque pode piorar. Normalmente o seu médico ou nutricionista vai iniciar o uso dessa suplementação com uma dosagem mais baixa, porque se você utiliza ele
e sente azia, queimação, já numa dose baixinha, talvez o seu problema não seja falta de acidez. Ou se você utiliza, não sente nada, não melhora essa digestão, ele vai aumentar essa dosagem para que esse estímulo à acidez ele seja maior. Assim como essa produção de ácido ela pode ser estimulada, a gente também pode utilizar enzimas digestivas de fato. E essa é a nossa quarta opção para melhorar essa digestão. Então, fazer uso de algumas enzimas digestivas específicas pode ajudar a quebrar esse alimento. Esse uso de enzima ele pode ser personalizado, então o profissional que te atende, nutricionista ou médico, vai te avaliar através dos seus sintomas. Também tem um exame coprológico funcional que avalia um pouco dessa digestão, então dá para direcionar mais qual enzima utilizar, a dosagem que utilizar, mas existem também blends prontos de enzimas que você pode utilizar também para auxiliar nessa digestão. Existem enzimas que vão digerir carboidrato, então amilase, alfa-amilase, alfa-galactosidase, celulase, são enzimas que vão fazer essa quebra de diferentes tipos de carboidrato. Também tem enzima que vai fazer a digestão da gordura, como é a lipase. Enzima que digere proteínas, como é a protease ou a própria pepsina, que age mais a nível de estômago. Então, existe uma série de enzimas que podem ser utilizadas, misturadas, isso se faz de uma forma personalizada, como eu falei, ou você encontra produtos que têm ali enzimas básicas, digamos assim, que também, talvez, dependendo do seu caso, já possa te ajudar. O uso dessas enzimas se faz logo antes da sua refeição. Toma a enzima e já começa a comer. A quinta e última forma de melhorar a sua digestão é um ponto super importante que muitas pessoas acabam fazendo errado, que é não fazer a última refeição muito tarde. Isso porque o nosso sistema digestivo, conforme vai passando o dia, a gente vai perdendo um pouco da capacidade de digestão. E quando chega ali na parte da noite, depois das 6 da tarde, a gente já começa a reduzir essa capacidade digestiva. E se você come muito tarde, depois das 8 da noite, das 9 da noite, tem gente que come 10, 11 horas da noite, você dificulta muito essa digestão. É como se você estivesse dando um trabalho absurdo para esse sistema digestivo executar. E às vezes, muitas vezes, ele não dá conta disso. Se organizar a sua rotina para que essa refeição aconteça mais cedo, é o ideal também para facilitar essa digestão e fazer com que o seu sistema digestivo trabalhe de forma eficiente. Outra coisa importante dentro disso também é o tipo de alimento que você consome nessa sua última refeição. Se a gente já tem essa dificuldade maior de digestão, a gente precisa facilitar isso. Então, comer excesso de proteína nesse horário, ou muita gordura, ou muita fibra também, alimentos crus, ou excesso de folhas nessa refeição, não que você não possa comer dependendo do seu caso, mas o excesso dessas coisas, principalmente se você já sente que não faz uma boa digestão, está tentando melhorar isso, está fazendo tratamento, o ideal é que você faça refeições mais leves nesse horário. E mais leves não quer dizer necessariamente não comer nada de proteína, você até pode comer, mas cortes de carnes mais magros, são cortes também que facilitem mais essa digestão. Então, um frango desfiado é diferente de um frango grelhado, por exemplo. É uma carne de bife, que é uma carne geralmente mais rígida, é diferente de uma carne moída. Você já está meio que triturando esse alimento, facilitando um pouco dessa digestão. Então, carnes mais molinhas desse horário, até mesmo o ovo, facilitam mais essa digestão. Vegetais cozidos, principalmente, nessa refeição é melhor do que vegetais crus, tá? Principalmente excesso de folhas. Então, escolher bem os alimentos dessa refeição, dessa última refeição também do seu dia, faz muita diferença na sua digestão. É claro que existem muitos outros fatores envolvidos na nossa digestão. Esses são só alguns deles, mas que são muito importantes. Conta aqui nos comentários, você já faz alguma dessas coisas que eu falei aqui nesse vídeo para melhorar a sua digestão? Você tem problemas de má digestão? E se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, não esquece de deixar o seu like. Assim você me ajuda a entender quais assuntos são mais relevantes por aqui e me ajuda a produzir mais conteúdos como esse. Um beijo e até o próximo vídeo.